Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Nuriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será sobre imaginário extraterrestre. Para introduzir o programa, eu quero chamar aqui a atenção que há poucos dias atrás o novo chanceler que vai dirigir o Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do futuro governo de Jair Bolsonaro, o Estadão notificou, soltou um artigo, uma nota em que o chanceler, numa palestra no Instituto Rio Branco, havia falado sobre a presença de extraterrestres no planeta e, sobretudo, a existência de uma agenda extraterrestre dentro da NASA. E diz que aquilo simplesmente foi uma brincadeira. Bem, não me cabe aqui entrar na tônica se foi uma brincadeira ou não. O fato é que isso foi falado dentro de uma palestra do Instituto Rio Branco, e uma vez que o indivíduo hoje, que vai assumir o cargo de chanceler, mantém o mesmo posicionamento, significa, com todas as letras, que o governo de Jair Bolsonaro vai militar dentro do campo da chamada exopolítica, não é? Que está diretamente atrelada a essa ideia, o campo da exopolítica, do exodireito, do exocomércio, pois essa é precisamente uma agenda da nova ordem mundial, não é? Então, antes de nós começarmos o nosso programa, eu quero fazer um recorte aqui, que é o seguinte: desde a década de 70, existe uma vasta literatura que se propõe a explicar a origem de vida na Terra, sobretudo ligada aos extraterrestres. Na verdade, essa literatura recua muito mais, mas eu estou fazendo um recorte. Desde a década de 70, acentuou-se, né, uma publicação literária, científica, ou literária mesmo, ficcional, no sentido de fazer menção a extraterrestre. Foi retomada a teoria no campo científico da panspermia, né? Está havendo uma discussão intensa sobre a revisitação dos chamados mitos cosmogônicos. Dentre esses autores ficcionais ou historiográficos, cito especificamente Zecharia Sitchin, por conta de todo um trabalho que ele foi fazendo no Iraque, né? E o Sitchin defende uma explicação alternativa para a origem da humanidade, envolvendo uma versão da teoria dos astronautas antigos. As suas obras têm como referência principal a Babilônia e a Suméria, que são as regiões do atual Iraque e Kuwait, né? O ministro dos Transportes do Iraque, alguns anos atrás, Kazem Finjan, numa entrevista, ele disse que os sumérios tinham naves interplanetárias. O cientista Michio Kaku, no Fórum de Competitividade Global que aconteceu na Arábia Saudita, em Dubai, em 2011, ele falou claramente que existe 3 tipos de civilizações extraterrestres já mapeadas. É curioso que a Arábia Saudita permita e patrocine um evento da ONU e de outras megas corporações para falar sobre extraterrestre e comércio intergaláctico. Então, essa palestra do Michio Kaku no Fórum de Competitividade Global é uma palestra extremamente interessante, porque o fórum falava exatamente sobre comércio. E uma das pautas do comércio internacional, dos governos, dos países, é precisamente o comércio intergaláctico. Ora bolas, como é que vai ser feito comércio intergaláctico se não há nada fora da Terra? Não há vida? Né? Então o Michio Kaku trouxe exatamente os 3 tipos de civilizações extraterrestres já mapeadas, né? Eu fiz vários posts mostrando uma imagem no Iraque, onde o Imam Mahdi, que é o Messias do Islã, portanto é aquela figura messiânica esperada
ponto central do projeto Califado Muçulmano Islâmico. O Imam Mahdi está vindo e a imagem está rodeada de OVNIs. A vinda dele está rodeada de OVNIs. Dado que esses acontecimentos se deram em países islâmicos, ora, no Islã, dentro do Islã, nenhuma imagem, nenhuma propaganda, sobretudo oficial, pode ser lançada sem o aval de um mufti. Não é? Um mufti é aquele que vai dizer se o conteúdo é haram ou é halal. Portanto, se o conteúdo é permitido ou se ele é proibido. Uma vez que esse post imenso na frente de uma mesquita, né, mostrava o Mahdi, a volta do Mahdi, rodeado de OVNIs, evidentemente que esse assunto nos dá muito a pensar. Conjugue isso com a declaração do ministro dos Transportes do Iraque e, sobretudo, do Fórum de Competitividade Global, patrocinado pela Arábia Saudita em 2011, em Dubai. Né? Este ano, especificamente de 2018, eu participei como palestrante de um evento internacional sobre OVNIs, onde o tema do comércio extraterrestre, portanto, de um comércio intergaláctico, foi largamente abordado. Né? E estão envolvidos nesses assuntos a ONU e as maiores corporações do mundo, dentre elas a Nike, a NASA, a Agência Espacial Europeia, enfim. Há matérias para lidar, né, com um provável contato interplanetário. Né? Nós já temos uma legislação para lidar com contato interplanetário, é o chamado exodireito. Já existe uma ciência para lidar com contatos extraterrestres, é a exociência. E já existe uma ciência política, a chamada exopolítica. Muito bem, tudo isto vem sendo anunciado oficialmente por vários governos, claramente, há muitos anos. Alguns anos atrás, o Instituto Mucará Brasileiro lançou 2 volumes da revista, que é uma revista nossa, chamada Exociência, onde nós nos propomos a trazer alguns artigos interessantes sobre o início dessa discussão. Não é? Muito bem, o fato é, quando o chanceler do Bolsonaro vem falar sobre essas coisas, evidentemente que ele não é uma voz isolada dentro de um contexto internacional. Esse assunto da temática extraterrestre é um assunto muito grave, é um assunto muito sério. Agora, é preciso, esse é um assunto que entrou na pauta da nova ordem mundial. Portanto, é preciso que a gente faça uma distinção clara. Quando esse fórum em Dubai está falando de extraterrestre, não é? Quando os congressos de ufologia pelo mundo afora falam de extraterrestre, quando os assuntos de investigação no campo da simbólica falam de extraterrestres, quando o Vaticano assume a existência de vida fora da Terra, quando uma miríade de literaturas há muitos séculos falam da presença de vida fora da Terra. Essas coisas todas são a mesma coisa? Evidentemente que não. Então é preciso fazer um recorte para entender o que é que o projeto do governo mundial, da nova ordem mundial, está classificando como extraterrestre, o que é que está sendo chamado de exodireito, exociência e exopolítica, não é? Que estão sendo discutidos por todos esses governos, e efetivamente o que é a definição filosófica, ontológica de extraterrestres. Portanto, de saída, nós não podemos confundir os temas, embora o assunto seja o mesmo. Né? Então, o exodireito, a exopolítica e o exocomércio estão na linha de ponta de toda a movimentação política, religiosa, científica e financeira que está sendo largamente discutida e implementada mundo afora. Toda essa linha admite parte do pressuposto da existência de extraterrestre. Portanto, resta saber qual é a definição de extraterrestre
que os globalistas estão usando, fomentando, patrocinando e abusando. Né? Curiosamente, esse assunto no Brasil, para variar, é tratado da forma mais estúpida, da forma mais tacanha e mais medíocre. E aqui eu faço uma ressalva aos próprios apoiadores do Jair Bolsonaro, o chamado ramo bolsonarista, que alguns anos atrás, quando eu fiz banners, posts sobre a aparição de Fátima, baseado na documentação lançada pelo próprio Santuário de Fátima e baseado nos estudos acadêmicos do historiador português Joaquim Fernandes e a historiadora Fina da Armada, essa própria direita bolsonarista veio acusar-me de uma série de coisas e, entretanto, agora o chanceler deles fala exatamente na evidência de vida fora da Terra, não é? E essa gente fez de conta que não escutou ou que não está a par da propositura do governo de Jair Bolsonaro em falar claramente sobre exopolítica, não é? Pois muito bem, esse assunto sobre extraterrestres é um assunto muito sério. Ora, graças ao silêncio cúmplice, que é movido pela estupidez e pela tacanhice, pela mediocridade, uma pleiade de religiosos, de militantes de mídias sociais, de filósofos e de cientistas recusam-se a falar seriamente sobre a temática extraterrestre. E agora essa temática foi cooptada pela nova ordem mundial, que implantou uma agenda apocalíptica em cima dessa temática. Então, a ignorância sobre o tema é fomentado, está a serviço das grandes corporações, mas o fato é que essas discussões estão entrando seriamente, repito, dentro do campo da política internacional, do comércio e da diplomacia. De modo que é preciso começar a tratar a questão extraterrestre de uma outra forma. Nesse programa eu quero trazer, em parte, uma abordagem minha sobre isso. Eu já fiz publicações a respeito disso, já fiz palestras em seminários, em congressos, já dei cursos a respeito dessa questão. Ora, a palavra extraterrestre, como significando um não terrestre, portanto um habitante fora da Terra. Extraterrestre significa exatamente isso, é um habitante fora da Terra. Essa palavra, como significando um habitante fora da Terra, que veio a este planeta através de um veículo espacial, ela remonta ao século XX, cujos registros encontram-se depois da década de 40. Então aqui já começa um início de um contorno. Nós temos uma vastíssima literatura antes do século XX que fala sobre isso. Antes do século XX, portanto, há uma vasta e uma erudita literatura referente às chamadas raças fabulosas, aos monstros individuais, que foram categorizados como não terrestres, ou como extraterrestres, no sentido de serem seres fora da Terra, que não têm ligação com a vinda dentro de um veículo espacial. Então, uma coisa é a definição de extraterrestre no século XX, como um ser que habita, que está fora do planeta e que vem ao planeta através de um veículo espacial. Outra coisa é essa vasta e erudita literatura referente às raças fabulosas. Essa vasta literatura, esses extraterrestres, eles converteram-se em autênticas categorias da mentalidade ocidental. Santo Isidoro de Sevilha, por exemplo, vai afirmar que os monstros
são um prodígio mágico, são parte da criação e não são contra naturam. Ele baseia-se em Solino para redigir o capítulo da sua obra Etimologia, capítulo intitulado De Portentis. Na Renascença, as três correntes interpretativas do corpo monstruoso, portanto, dessas raças fabulosas, caminham paralelas. Quais são essas três correntes? A corrente da causa natural, de Aristóteles, a corrente da origem sobrenatural, de Cícero, e a corrente das maravilhas da natureza, de Plínio e Santo Agostinho. Então veja, todas essas discussões atravessam a Grécia e atravessa o Ocidente. Discussões sobre raças fabulosas e seres extraterrestres, mas que não tem relação com aquela definição que vai surgir no século XX. Muito bem, na Renascença, portanto, é um período, portanto, que marca é uma época que marca um período de clivagem dessa ideia milenar, embasado nos novos estudos sobre o corpo, né? Nesse mistério, concerne considerar que a ideia de corpo no Renascimento não é formulada de modo homogêneo, porque caminham paralelas à visão teocêntrica e o corpo como organismo, que é uma metáfora explícita que foi formulada por Leon Battista Alberti na sua obra De Re Edificatoria, no século XV, que trabalha os edifícios e as cidades como um corpo orgânico vivo e o corpo humano como máquina e vice-versa. Então esse conhecimento passa a se desenvolver onde o conceito de corpo modela-se substancialmente e a relação ciência-corpo vai progressivamente desvelando o corpo e identificando o homem com o corpo, desenvolvendo artes mecânicas, abrindo-se para o mito do chamado homem artificial, onde se articula ciência e técnica, né? Um exemplo paradigmático disso é o cirurgião militar francês Ambroise Paré, que é considerado o pai da cirurgia, que, com a ajuda de fabricantes de armaduras, desenhou membros artificiais de ferro para propor que fatores hereditários e influências mecânicas, como a compressão uterina, seriam responsáveis pelos defeitos congênitos. A sua obra de Monstros e Prodígios apresenta de forma pioneira imagens de patologias ortopédicas. Bem, no Iluminismo, os monstros, ou as raças fabulosas, se naturalizam identificados com o corpo humano. E eles entram no século XX como uma mera ficção literária. Portanto, desprovidos de carga ontológica, ou seja, de entes reais, eles passam a personagens ficcionais e são enquadrados na categoria do imaginário. Então a ontologia, que vinha desde os gregos, reduz-se no século XIX e XX a uma mera anatomia do imaginário. Ora, ao longo de todo o século XX, o chamado imaginário do monstruoso ganha corpo, né? E na década de 1940 surge o termo disco voador, UFO, que foi utilizado para descrever objetos voadores, enfatizando a possibilidade de descreverem armas secretas norte-americanas, russas ou alemãs. Então a palavra UFO, quando ela surge na década de 40, ela é uma arma militar. Tá? A partir daí, uma série de artigos vão principiar a defesa de que tais UFOs eram tripulados. Essas armas militares não eram tripuladas. Depois, na década de 50, essas armas passam a ser tripuladas. Portanto, e aí elas passam a ser naves extraterrestres tripuladas por extraterrestres. Essa é a tese veiculada a partir da década de 50. As fases posteriores vão gradativamente miscigenando os antigos conceitos de raças fabulosas. Portanto, a partir da década de 50, os conceitos de raças fabulosas vão sendo misturados com o extraterrestre, né, onde tem o Zacharias Sitchin, o Fontaniken, o Jacques Bergier, etc. Tal, tendo os terrestres como contraponto. E resulta dessa mistura uma nova literatura,
de contornos muito difusos e de contornos muito pouco claros. Muito pouca gente sabe que a primeira obra no Brasil que faz menção, no campo da literatura, que faz menção aos extraterrestres, chama-se Doutor Benignos, no século XIX. O Doutor Benignos é uma obra que foi escrita através de folhetins publicados pelo jornal O Globo no século XIX, e depois ele tornou-se um livro mesmo, né? Ele foi escrito por um português, e esse português era discípulo, aluno do Júlio Verne, né? Então, a primeira obra no Brasil escrita que fala sobre um ser do Sol que vem ao planeta, não é? Chama-se Doutor Benignos, né? Então, nesse sentido, portanto, de uma literatura depois da década de 50, que vai misturando o conceito de raças fabulosas com extraterrestres, nós temos as obras de von Däniken e o Sitchin, né, que são os grandes expoentes, digamos, dessas visões, ou pelo menos são os dois homens que ficaram mais conhecidos, né? Agora, perpassa toda essa literatura histórica um tema central, que quando você fala extraterrestre, muito bem, como é que você sabe que um extraterrestre é um extraterrestre? Essa é uma preocupação filosófica, né? Então tem que criar uma categorização de extraterrestre, né? O extraterrestre anatomicamente seria um terrestre, né? Ele teria que necessariamente ter cabeça, tronco e membro. Então, quando as literaturas abordam a existência de seres extraterrestres, a literatura do século XX, ela o faz não tendo em vista o conceito ontológico de ser humano. Ora, as literaturas filosóficas e religiosas e míticas que perpassaram, portanto, que eu abri o programa falando rapidamente sobre esse histórico, essas literaturas, quando elas falam sobre raças fabulosas, né, anjos, demônios, seres que não são terrestres, portanto, mas que entram em contato com os terrestres de uma forma ou de outra, evidentemente que toda essa literatura histórica ela é feita e é construída em cima do chamado conceito ontológico do ser humano. E ela estabelece de saída uma relação do intemporal com o temporal. Tá? Portanto, uma relação do eterno com a temporalidade. A literatura que surge no século XX, ela não leva em consideração a ontologia, no sentido de promover uma investigação como ciência do ser. Tá? Então, apesar de manter o mesmo nome extraterrestre, é preciso entender que os campos de investigação são completamente distintos. De modo que, quando Aristóteles está falando, quando Platão está falando, o demiurgo de Platão, por exemplo, é um extraterrestre, né? É um ente, é um ser fabuloso, divino, fora da Terra, né? Os deuses são extraterrestres. Vamos entender aqui o sentido que eu estou categorizando neste programa. Tá? Isso não tem nada a ver com ET de Varginha. Extraterrestre no sentido de que ele não é humano. Zeus não é humano, o Deus da tradição judaica cristã não é humano, né? Ísis não é humana, né? A própria categoria dos seres infernais, os seres míticos infernais, os demônios, né? São não humanos, percebe? Então nós temos ao longo da cultura de vários povos seres que são raças fabulosas ou monstros individuais. Quando a Bíblia fala que os anjos se casam com as filhas dos homens e produzem uma raça de gigantes, esses gigantes têm uma parcela genética, têm, digamos, um DNA da intemporalidade com a temporalidade. Então, quando Solino fala, quando Plínio, Santo Agostinho, Santo Isidoro, né, quando todos esses grandes autores falam de raças fabulosas, eles o estão fazendo sobre uma perspectiva ontológica.
eles o estão colocando como uma raça, entes que fazem parte da criação. Evidentemente que entre essa visão ontológica dentro da literatura e a visão literária que surge a partir do século XIX, né, ela começa com a Renascença e ela se funda efetivamente a partir do século XIX e XX, são visões completamente distintas, porque elas estão esvaziadas do conceito de ontologia. Tá? Então, este extraterrestre que aparece nas obras, depois, por exemplo, da literatura da década de 40, de 50, aí mesmo é que ele não tem nenhuma relação nem ontológica, nem teológica. Porque os seres extraterrestres categorizados por essas literaturas não são seres extraterrestres ligados à obra da criação, como, por exemplo, propugna Santo Agostinho. Tá certo? Então, repito, embora a palavra seja mantida, os conceitos que estão sendo tratados são conceitos diametralmente opostos. Exceto a palavra, os conceitos não se misturam sob nenhum aspecto. Então, toda esta literatura que é construída a partir do século XX, ela não tem o conceito ontológico de ser humano, né? E, portanto, ela não vai falar sobre a relação do intemporal com a temporalidade. Ora, para nós trazermos a discussão sobre extraterrestres no campo atual, portanto, para falar de um exodireito, de uma exopolítica, de uma exociência, prescinde que nós tenhamos o conceito ontológico de ser humano claro e definido. E o problema é que ele não existe há 200 anos. Por conseguinte, as polêmicas sobre extraterrestres atuais são inócuas, são vazias, ou porque foram esvaziadas do eixo central da discussão. De modo que nós estamos diante de um cenário extremamente complexo, né? A questão é, como é que vai se proceder a esse tipo de investigação? Ora, primeiro é preciso entender que nós estamos tratando de campos de investigação completamente distintos, né? Além da hermenêutica, nesses estudos, nós temos que separar duas coisas, métodos e assuntos. Então, isso é um cuidado mínimo para que a gente proceda a uma investigação criteriosa e que se proponha a entender a questão extraterrestre, né? E não esteja focado em apresentar a teoria fechada e pronta, como, por exemplo, vendem muitos congressos de ufologia casuística. Portanto, para falar sobre extraterrestre é alguém de fora da Terra. Como é que eu posso falar que existe uma relação entre um extraterrestre e um terrestre se eu não tento categorizar o extraterrestre, né? Ou se eu não tento categorizar o terrestre? As pessoas podem pensar que o conceito de ser humano existe. Não, ele existiu. Ele não existe mais. Há 200 anos nós não temos mais conceito de ser humano. Em 2005, o IMUB, o nosso instituto, lançou uma obra, Ser Humano, um ensaio em antropologia filosófica, do filósofo Sérgio Luiz de Castilho Fernandes, que é a única obra do gênero que foi lançada até hoje no mundo. É a obra que se propõe a resgatar o conceito dentro da filosofia, portanto, vincula ontologia com antropologia, e propõe a revisitação, o debate do conceito de ser humano. Nós não temos como pensar no século XXI, em século XXI, sem trazer para a discussão filosófica, novamente, a ideia de ser humano, né? Então é preciso articular ontologia com anatomia, com antropologia, e perspectivando o conceito de corpos pós-humanos. Porque
atrelado ao conceito, à discussão recente ligada aos extraterrestres, nós temos um conceito da ciência que são os corpos pós-humanos, que são as discussões relativas ao campo da hiperciência. Não é? Quando, por exemplo, eu já venho falando sobre isso também há algum tempo, em posts, em vídeos, quando nós vemos a área do direito nacional e internacional, que começou com a defesa dos direitos da personalidade. Quando nós vemos indivíduos ganhando causas internacionais para fazer cirurgias, aonde nessas cirurgias eles estão fazendo uma modificação corporal, inserindo chifres, inserindo rabo, levando vida de cachorro, etc, etc, etc. Por que isso é feito? Isso é feito porque, na verdade, as discussões, há 200 anos, repito, nós não temos o conceito de ser humano. Ele foi literalmente demolido, destruído. E o que está acontecendo é que os governos, através de um arcabouço legal, eles estão transferindo gradativamente para as empresas o direito de gerar vida, não é? E vida em laboratório. Essa é a razão pela qual é preciso aniquilar, por exemplo, a noção de família ou a noção de masculino e feminino como as fontes geradoras da vida, porque o que está por trás do planejamento científico, político, comercial e filosófico, norteando essas discussões, é exatamente a transferência do plano político. Os governos estão dando autoridades a mega empresas globalistas de produzir corpos em laboratório. A China inaugurou o ano passado, por exemplo, o primeiro supermercado de corpos, onde você vai lá, o sujeito vai lá, compra um pé, compra uma perna, etc. Tal. Ora, a partir do momento que o comércio de corpos começa a ser liberado dessa forma, evidentemente que nós estamos entrando dentro de um terreno não mais de ficção científica, não é? Mas de uma ideia onde os corpos pós-humanos podem ser fabricados em laboratório. Não como os homúnculos, os experimentos de homúnculo de Paracelso, por exemplo, né? Mas corpos de fato fabricados. Isso é a ideia da hiperciência, e a hiperciência está reescrevendo a ontologia na condição de Deus da nova ordem mundial. Portanto, esse campo de discussão extraterrestre ultrapassa, ao contrário do que as pessoas tacanhamente podem pensar, o extraterrestre, o ET de Varginha, por exemplo. Né? A temática extraterrestre é uma temática extremamente rica. Extremamente rica. Né? Um outro aspecto que nós temos que ter em vista é o seguinte: há que distinguir entre OVNIs e UFOs. Nós vimos que UFOs surgiram a partir da década de 40 e como arma militar, não tripulada. Então, UFO e OVNI não são a mesma coisa. Não é a mera transliteração ou tradução de uma língua para outra, no caso da língua inglesa para a língua portuguesa. Tá? A evolução bibliográfica dos termos mostra isso claramente. OVNIs, portanto, objeto voador não identificado, é uma designação genérica que antecede a palavra UFO. Essa designação ela serve para todo e qualquer fenômeno aéreo, ou seja, OVNI designa não somente um disco voador. OVNI pode ser a aparição de um anjo, pode ser uma aparição mariana, pode ser um caso de possessão demoníaca, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser o caso, por exemplo, das hóstias voadoras anunciadas em Braga. Tá? Então, OVNI significa qualquer designação genérica de uma fenomenologia que aconteceu no espaço aéreo. Tá? UFO é um objeto físico. Inicialmente era uma arma militar. UFO, por sua vez, não tem necessariamente ligação com extraterrestre. Ou seja, é preciso separar o objeto UFO de uma suposta tripulação. Esse alerta foi feito pelo Jacques Bergier há muitas décadas atrás.
Portanto, há uma vasta e erudita bibliografia sobre OVNIs na história. Bibliografia, inclusive, eclesiástica. Tá? Bibliografia essa que eu comecei o programa citando ela, parte dela. Né? Portanto, essa bibliografia é a bibliografia que está atrelada à ideia da ontologia, à ideia da criação do mundo, portanto não está separada, né? E é a ideia que não existe mais. Tá? Portanto, quando se refere tecnicamente à palavra OVNI, ela está ligada a essas raças fabulosas, a esses seres, e a relação do intemporal com o temporal. UFOs surgem na literatura do século XX. Tá? A chamada ufologia casuística no Brasil, em sua imensa maioria, só fala de UFO e UFO tripulado. Portanto, quando se fala assim, disco voador que apareceu e abduziu uma pessoa, esse extraterrestre citado sob essa perspectiva, ele não tem nenhuma relação, ele é desprovido de carga ontológica. Tá? Ele não tem nenhuma relação com essa literatura que inunda o Ocidente. Um outro aspecto ao falar sobre os extraterrestres. É preciso separar método científico de assunto. Muitas pessoas afirmam com uma segurança invejável que extraterrestres não existem e que tais estudos são uma grandíssima balela. Baseado em que essas pessoas fazem isso? Elas dizem que são baseados em provas científicas, em teorias filosóficas, em dogmas religiosos. Isso é uma falácia e, sobretudo, é uma confusão. Essas pessoas estão misturando métodos com assunto. Tá? Ora, para entender o problema relativo ao estudo dos OVNIs, ou mesmo dos UFOs, nós devemos nos deparar com os caminhos para realizar esses assuntos. E nisso, essa pesquisa. E nisso cabe lembrar a advertência do físico Niels Bohr, que ele garantiu que o reprovável eram os métodos indignos de ciência, e não os assuntos. Portanto, nós não devemos valorizar excessivamente as eventuais críticas dirigidas a esses assuntos, porque essas pessoas não sabem distinguir alhos de bugalhos e confundem método com assunto. Todo e qualquer assunto pode e deve ser estudado dentro do campo acadêmico. Todo. A ciência é, de forma inerente, aberta e exploratória. Qualquer assunto pode ser estudado. O que às vezes não existe é o método para estudar esse assunto. Porque a ciência precisa de método. Né? Então, no campo da discussão acadêmica, em tese, nada pode deixar de ser estudado. Isso não significa que a ciência tem autoridade ilimitada para implantar os resultados da sua pesquisa, nem tampouco que ela tenha a última palavra sobre a verdade do assunto. Aliás, a ciência não se ocupa da verdade. Então, quem confunde método com assunto, né, e acha que a ciência está em busca da verdade, confunde esses pontos de modo deliberado, ou age de má fé, ou é um ignorante mesmo, no sentido de ignorar como é que se produz ciência. Ora, sobre a questão do método vezes o assunto, existe uma outra questão. Depois de Kant, passou a vigorar a convicção científica de que o método faz o objeto. Então, se você não tiver o objeto, o método, você não pode estudar o objeto. Há uma confusão aqui entre método e assunto. Depois de Kant, operou-se uma torção metodológica que impera até hoje. Essa engenhosidade, essa fraude, ela carrega um outro agravante, que é o seguinte: a ciência passou a assumir foros de verdade e valores absolutos. Porque, ao fazer coincidir o método com o objeto, isso significa que o método é produtor de verdade e que o objeto é verdadeiro a partir do método. Ou seja, traduzindo em miúdos, a aparição de Fátima aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Foi visto. Milhares de pessoas viram. Então, a aparição é o objeto. Como é que eu vou tornar isso um assunto para ser estudado dentro da academia? Né? Então, segundo uma linha científica adotada, tributária de Kant, se eu não tiver o método, portanto, eu não tenho o objeto do estudo. Então, a aparição de Fátima, se ela não puder ser enquadrada num método,
ela é falsa. O problema do método científico, evidentemente, é que ele necessita que seja repetido. Né? Portanto, isso é uma forma absolutamente incorreta de fazer coincidir o método com o objeto. Ora, não tem nada que ver. O método não é o objeto e a ausência do método não implica na necessidade do estudo do assunto. Então, a ciência não tem a última voz sobre a verdade. Aliás, a ciência não tem autoridade gerativa para afirmar ou para negar a verdade. A ciência é um campo de pressupostos teóricos e toda teoria é considerada válida até que ela não seja substituída por uma outra teoria. Então essa pendenga de afirmar que Deus, anjos, demônios, extraterrestres não existem só é possível se o sujeito admite que a ciência é produtora de verdade e de valores absolutos. Ou seja, a ciência tem que ser categorizada como Deus. Tem gente que acredita nisso, não é? Então a ciência, a religião, a filosofia, a tradição são áreas e campos completamente distintos. É preciso parar com essa bizarrice dialética de opor razão a mito, razão à fé, fé à ciência. Isso vem desde os gregos e foi se acentuando de um modo incontornável nas disputas medievais entre a filosofia e a teologia. E todas as grandes almas, quando nós vemos que deixaram contributos significativos no campo de pesquisa, né, de filosofia para a humanidade, elas passaram ao largo, além dessas reduções dialéticas. Um filósofo da consciência que tem se debruçado sobre isso é o Ken Wilber, onde ele vem falando há tempos que é preciso haver um diálogo entre ciência, religião, filosofia e tradição. Né? O século XXI terá de necessariamente recuperar esse diálogo. E, evidentemente, quando se recuperar esse diálogo, a forma de tratar a questão dos métodos e dos assuntos serão revistos. De modo que há, dentro do campo científico, indivíduos que criaram métodos de estudos extraterrestres. Tá? E, portanto, esses assuntos são estudados. Aqui eu vou trazer para vocês, para a gente finalizar, um exemplo. As investigações, um exemplo do que está acontecendo dentro do campo científico. As investigações acerca das temáticas do imaginário extraterrestre, e não só, veja, se a política mundial está falando de uma exopolítica, de um exodireito, de um exocomércio, é porque estes assuntos estão sendo estudados dentro do meio acadêmico, portanto há um método de estudo e há o assunto. Caso contrário, essas discussões não poderiam estar sendo sequer propostas dentro da comunidade científica e comercial internacional. Tá certo? Só no Brasil, que é um país atrasado sobre todos os aspectos, essas discussões não são trazidas a sério. Tá? Então, para dar aqui uma ideia a você que me ouve, as investigações acerca das temáticas extraterrestres não se restringem de modo algum àquilo que publica a ufologia casuística. Né? Quando se fala em extraterrestre no Brasil, geralmente o indivíduo vai pensar nessa temática que surgiu, nessa literatura que surgiu a partir do século XX, né? E vai achar que extraterrestre é sempre o ET de Varginha. Bom, isso está mais furado do que roda de caminhão. Tá? Essa área é um dos campos de estudo. Um deles. E a ufologia casuística, aliás, pouco ou nada pode contribuir no sentido, de fato, dos estudos extraterrestres, porque ela fica restrita ao objeto, ao objeto material, né? À nave, ao disco voador. Portanto, se ele apareceu, aonde ele apareceu, a hora em que apareceu, se apareceu um disco, 2 discos, 3 discos, etc. Ela só fica ocupada com dados numéricos. Tá? Ela não avança, ela não vai além. Essa é a razão pela qual a ufologia brasileira é chata. Né? Chata, não é investigativa, ela fica presa, restrita a um critério de circularidade, a uma ciclotimia
enfadonha, que não consegue sequer avançar para outros campos. Né? No Brasil, uma investigadora, uma cientista, que trabalhou inclusive junto com o Dr. Norman no MIT, nos Estados Unidos, morou em Portugal durante muitos anos, é a doutora Gilda Moura, que é uma psicóloga que é pioneira no campo das investigações relativas aos fenômenos de abdução. E o trabalho da Gilda Moura é tão importante, tão profundo, que ela foi levada pelo Dr. Norman para trabalhar junto com ele no laboratório do MIT nos Estados Unidos. E a partir daquilo ali criou-se, portanto, uma corrente de como tratar os casos dos indivíduos que são abduzidos. E veja, dados de mais de 15 anos atrás, só nos Estados Unidos, dados científicos, havia sido catalogado mais de 5 milhões de pessoas que diziam que tinham sido abduzidas por extraterrestres. Evidentemente, não é possível que 5 milhões de pessoas estejam delirando. Não é? Quer dizer, mesmo que a pessoa não acredite no assunto, ele torna-se um objeto de ciência, dado o volume de depoimentos em cima disso. Percebe? Portanto, é preciso ter um método para estudar o assunto. Né? No Brasil, o desconhecimento sobre esses temas são exatamente proporcionais à ignorância que paira sobre o mesmo. Eu vou citar aqui, para nós concluirmos, alguns tipos de gêneros literários e de assuntos ligados à temática extraterrestre, fora do âmbito da ufologia casuística, onde se podem proceder às investigações sérias no assunto. Então, gêneros literários. Nós temos vários tipos de gêneros literários que nos permitem estudar a temática extraterrestre, num sentido ligado à ontologia, à filosofia, à teologia, né? E no sentido desprovido da ontologia, ou meramente acadêmico. Como, por exemplo, gêneros literários. Nós temos compêndios cosmológicos geográficos, nós temos tratados teológicos e metafísicos, nós temos escritos apologéticos religiosos, nós temos ensaios filosóficos didáticos, nós temos uma poesia científico-filosófica, nós temos uma imprensa periódica, por exemplo. Quais são os assuntos que podem ser pesquisados dentro desses gêneros? Assuntos relativos, por exemplo, à ontologia e antropologia filosófica. Assuntos no campo da simbólica. Assuntos de anatomia e biologia evolutiva. Assuntos relativos a outros céus e outras gentes, como, por exemplo, o filósofo, o místico, visionário, Emanuel Swedenborg. Ele tem uma obra que chama Do Céu, do Inferno e dos Anjos, não é? Aonde ele é levado aos céus pelos anjos. E lá ele descreve as moradas celestiais. Percebe? Então ele vai para fora da Terra. O próprio Júlio Verne é um tipo de literatura, certo? Então nós temos inúmeros tipos de literatura. Um outro tipo de literatura, as literaturas que vão falar dos outros céus e das outras gentes. Os conceitos de universo nas culturas, sobretudo na cultura luso-brasileira, que vai do século XV ao século XXI. Os conceitos de mundos vários no firmamento. Né? Os assuntos de visionários e visões celestes na poesia, na filosofia, na teologia, na literatura, etc. A visão de outros mundos nas literaturas de ficção. Ficção essa que pode ser científica ou mítica. Né? Nós temos os assuntos de metafísica, os assuntos de mitologia e cultura, os assuntos ligados aos milenarismos e aos messianismos, as chamadas literaturas do fim, a psicologia, os fenômenos anômalos, o folclore, a ufologia casuística, a exopolítica, o exodireito, a exociência. Veja, nós temos, portanto,
uma brutalidade de pesquisa, portanto, que podem ser feitas quando nós expandimos a nossa fronteira, saímos do âmbito da casuística ufológica, né, e vamos investigar outras áreas. Então há inúmeros gêneros literários aonde os assuntos ligados à temática extraterrestre podem ser investigados. Então, para concluir, a temática extraterrestre não se reduz ao ET de Varginha. A temática extraterrestre não se reduz a um veículo habitado, tripulado. A temática extraterrestre, na acepção plena e correta do termo, ela é uma questão de ontologia, portanto é filosofia pura. Né? Esse campo de investigação é um campo de investigação absolutamente erudito. E ele formou as chamadas categorias da mentalidade ocidental. Tá certo? Portanto, é preciso reposicionar a temática extraterrestre dentro do campo que lhe pertence. Pode-se manter a ufologia casuística, não tem o menor problema. Mas nós vamos esbarrar sempre naquela questão. Como é que você configura um extraterrestre? Porque a palavra extraterrestre só faz sentido se você compará-lo com um terrestre. Então isso não é uma mera questão de que define-se extraterrestre por todo aquele indivíduo que está dentro de um disco voador, desce do disco voador e faz contato com um humano. Não, não é tão simples assim. Não é mesmo. Né? Entretanto, as ignorâncias que pairam sobre o assunto são equivalentes, no caso do Brasil, à falta de investigação e de seriedade no que diz respeito à temática e ao trato com a questão. Tá bem? Então, a palavra extraterrestre, lembre-se, não significa meramente um habitante fora da Terra. Ela é um problema de ontologia, onde a relação da intemporalidade com a temporalidade tem que ser vista, revista e estudada. Para estudar essa temática, nós temos que ter em perspectiva e separar a questão do método científico do assunto. E para, portanto, fazer ciência nesse aspecto, nós temos que buscar os campos de investigação. E para tanto nós precisamos de separar os gêneros literários, onde eu posso encontrar os assuntos referentes à temática extraterrestre no sentido da ontologia e não só. Tá certo? Muito bem, nós vamos ficando por aqui e espero que esse programa tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza numa questão numa temática sobre a qual tem sido tão judiada dentro do Brasil. Até o próximo programa Culturas e Identidades. Um abraço, até a semana que vem.